Olá, estudantes da Rede Municipal de Paulista. Como é que vocês estão? Eu sou a professora Aline Ingrid e hoje, no nosso componente de Ciências Humanas, vamos ter aula de História para a turma do 5º ano. E na nossa aula de hoje, vamos aprender um pouco sobre o surgimento das comunidades quilombolas. Hoje vai ser a nossa última aula relacionada a esse tema. Mas antes de começar, você conseguiu cumprir o seu último desafio, que seria produzir um cartaz relacionado ao mês da consciência negra. Um cartaz que conscientizasse a população sobre o respeito que a gente deve ter para a história desse povo, para a luta do povo negro. Espero que você tenha conseguido cumprir aí com o seu desafio. E vamos lá, você sabe o que é quilombo? Você já ouviu falar sobre essa palavra? Já escutou ela algumas vezes? Quilombo está relacionado ao lugar de refúgio que os povos negros escravizados fugiam no período aí da escravidão aqui no Brasil. Relembrando para vocês que os africanos, eles foram trazidos para o Brasil na condição de escravos, vieram em navios negreiros. Quando chegaram aqui, sem entender bem da nossa língua, sem conhecer bem da nossa cultura, eles foram sujeitos à escravidão. Trabalhavam muito, não recebiam nada e viviam em péssimas condições. Viviam nas senzalas, que era um lugar sujo, que era um local escuro. Trabalhavam na plantação de cana-de-açúcar ou plantação de café. Muitas horas de trabalho no dia, poucas horas de descanso. E aqueles escravos que resolvessem desobedecer, eles eram castigados em praça pública, para que todos vissem. E os negros africanos, eles lutaram muito pela sua liberdade durante muitos anos. E existia um local que eles construíram, que eram os quilombos, que lá eles podiam praticar sua cultura, praticar sua religião, que até então era proibido, viver livremente. Então, quilombolas são os descendentes e remanescentes das comunidades escravas. Então, eles fugiam lá da fazenda para viver nos quilombos, no meio das florestas, praticando bem a sua cultura, vivendo de forma livre. E a palavra quilombo, ela origina-se do termo quilombo, com K, que é do povo bantu, essa linguagem, e significa um local de pouso, um local de acampamento. Está relacionado à história, até na época lá dos bandeirantes, quando eles faziam grandes excursões, faziam grandes percursos, porque nessa época não existia carros. O meio de transporte era os navios ou caravelas, os animais e até andando a pé. Então, quando eles faziam essas expedições, eles faziam aí esses quilombos para poder repousar. E essa palavra de origem bantu tem esse significado. Quilombo é um local onde eles podiam descansar, onde eles podiam ser livres, não ser escravos. E quilombola é a pessoa que habita no quilombo. Eu trouxe até para vocês aí uma fotografia de um povo quilombola, do Quilombo dos Palmares, que é o quilombo mais conhecido aqui da nossa região de Pernambuco e de Alagoas, que ele não é um quilombo único, né? Existiam vários quilombos ao redor dele, até inserido nele também. E é um dos quilombos que marcaram muito a história, pois teve aí a participação de Zumbi dos Palmares, que foi um grande líder que lutou pela libertação do seu povo. E essa fotografia foi justamente no dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, que esse povo eles param para fazer suas festas, suas comemorações, porque faz parte da cultura, tá bom? E uma grande luta do povo quilombola é a titulação das suas terras. Tem aí mais uma fotografia para vocês, porque os fazendeiros, madeireiros e grileiros, eles vivem atacando essas terras e o povo quilombola muitas vezes não tem onde morar. Estavam aqui no Brasil desde a época da colonização e atualmente não têm direito às suas terras, não têm onde ficar. Outra luta grande deles é sobre as escolas das comunidades quilombolas. Como vocês também podem ver na fotografia, a grande maioria dessas escolas não tem energia elétrica, não tem água encanada, não tem um banheiro adequado. São em torno de 1.209 comunidades
apenas 143 delas são terras tituladas e a educação é extremamente precária. O ensino também é multisseriado, né? São crianças de várias idades em uma sala de aula só, devido à falta de profissionais qualificados. Como vocês também podem estar observando, essas crianças que a escola muitas vezes fica longe da casa delas, porque a gente vai ver daqui a pouco, com relação ao mapa do Brasil, onde ficam as comunidades quilombolas. E eles não têm essa facilidade de poder chegar na escola, de aprender, de ter um material didático de qualidade. É uma educação realmente muito precária, falta-se também professores e falta também investimento e estrutura para essas crianças poderem aprender. Agora vamos falar um pouco das tradições. É muito difícil citar apenas uma tradição quilombola, porque não é apenas um povo, são vários povos que se baseiam na cultura africana. E como a gente viu em aulas anteriores, eles não vieram de um único lugar. Vieram de um continente, que é o continente africano, mas que é um continente enorme. Então eles têm uma cultura muito grande. Se formos falar um pouco da culinária, muita coisa que a gente usa hoje é de origem sim africana. Por exemplo, o cuscuz, a tapioca, o acarajé, entre outras. Se eu fosse citar aqui, a gente ia passar muitos dias e eu não conseguiria falar de toda a participação da cultura africana na nossa culinária. E agora eu trouxe para vocês esse mapa que mostra onde está concentrado aqui no Brasil as comunidades quilombolas. Observe bem esse mapa. A cor verde mais escuro é onde a gente tem mais comunidades. E a cor mais clara é onde tem menos. E se você observar bem, ó, ali na região do Acre, de Roraima, são os que não possuem, tem pouquíssimos quilombos. São de 0 a 8 comunidades quilombolas. E os estados que a gente possui mais comunidades é a Bahia, tem 229 quilombos cadastrados, né? O Maranhão, com 112 comunidades, Minas Gerais, com 89 e Pará, com 81 comunidades cadastradas. Agora procure bem aí o nosso estado de Pernambuco. O estado de Pernambuco, ele está mais ou menos nessa faixa de 49 a 81 comunidades. A maioria deles estão sim concentrados na Bahia. Faz parte da cultura baiana. Quando você pesquisa sobre a Bahia, quando alguém vai visitar a Bahia, realmente essa parte da cultura africana é bem marcada por lá. Eles aderiram bem e tem muitos descendentes de quilombos presentes nessas regiões. Então, aí está o mapa do Brasil e são cerca de 2,6 milhões de quilombos certificados, 2,6 mil quilombos certificados aqui. Possa ser que existem mais? Sim, mas ainda não são certificados. Lembrando que uma das grandes lutas é a questão da terra. É o direito a ter sua terra titulada e também o direito à educação. Atualmente, a situação da educação não é tão fácil, as escolas não são de fácil acesso. E, relembrando mais uma vez, o quilombo, ele surgiu como um refúgio para o povo escravo, para o povo negro africano, para que eles pudessem fugir dos castigos que eles eram submetidos, para que eles pudessem praticar a sua religião, falar a sua língua abertamente e viver de forma tranquila, né? Porque a gente sabe que os africanos e os indígenas também são povos que vivem da terra. Então, quando eles iam para o meio da floresta, quando eles iam para o quilombo, eles conseguiam ter uma qualidade de vida melhor, viver daquilo que eles cultivavam, daquilo que eles plantavam, tá bem? Agora vamos para o nosso desafio. Nosso desafio de hoje é o seguinte: você vai pesquisar quais são os principais quilombos da região Nordeste, que é a nossa região. Existem vários, mas aí você pesquisa quais são os principais, os mais antigos, ou então os que têm mais pessoas, os que ainda estão resistentes, porque com o tempo muitos quilombos eles deixaram de existir, né? Porque as pessoas foram viver na cidade, foram em busca de uma vida melhor. Então, faça aí sua pesquisa, tá? E manda aqui pra gente.
E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado e te espero para mais uma aula. Um grande beijo e tchau, tchau!